Saudações, Dux e Duqueses Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise do Netflu, não é da FluPress, é da Netflu. Falando sobre a questão do Fábio, né? Fábio. Então senta no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxa, me escute e entre no meu divã. E bom, não é totalmente no Netflu, mas tá no Netflu, então vou colocar como se eles tivesse sido feito, tá bom? Então vamos lá. Site enumera motivos para o Fluminense renovar contrato com o Fábio. Esse que é o tema. O goleiro tem vínculo até o fim do ano. Para quem não sabe, o Fábio ele tem vínculo até o final desse ano. E se é para renovar, para ontem. Não era para hoje, não. Era para ontem. Isso me preocupa muito, né? De ser o Fábio. Vamos lá. No Fluminense, desde 2022, Fábio, mesmo aos 42 anos, segue jogando em alto nível e atingiu, na partida diante do Coritiba, a marca de 100 partidas pelo clube. Isso é interessante, né? Cara, ele já conseguiu 100 partidas, é muito interessante. Com contrato até o fim do ano, sua permanência é um desejo de ambas as partes. Tanto do Fábio, que quer continuar no Fluminense, quanto também do Fluminense, que quer manter o jogador. O site Sport News Mundo enumera alguns motivos para o Tricolor prorrogar o compromisso com o goleiro. Confira. Só para a gente falar aqui, já é um motivo, né? A gente tem que colocar aqui um motivo. Que é justamente que ambos querem muito, né? O Fluminense quer contar com ele no próximo ano, pelo menos. E o Fábio quer realmente continuar no Fluminense. O Fábio é amado, é desejado. É muito importante a gente falar sobre isso. Como é que está sendo o Fábio hoje? Hoje o Fábio, ele é amado, ele é admirado, entendeu? Pela torcida. Ele se sente ali. Pô, o que eu tenho ali de pessoas falando assim, cara, eu sempre sou o Fábio jogado no Fluminense. Até eu falo isso. E ele sente isso. Sabe? Quando você é amado e desejado, você quer continuar naquela situação. Quando você é odiado e indesejado, você quer sair dali. E é dessa maneira que acontece. Então é importante a gente ver sobre essa ideia, né? O desejo, o amor, né? Não é apenas algo momentâneo, mas sim que quer a gente continuar. Então vamos lá, vamos ao primeiro ponto. Entrega de atuações em alto nível, mesmo com idade avançada. Isso é muito importante, né? Falar. O goleiro não sofre tanto com isso. O goleiro dá pra ter até 45 anos. Depois disso não dá. Então, já mesmo em idade avançada, é um goleiro que realmente não compromete, é um goleiro que salva muito das vezes, é um goleiro que continua soltando bem, então é muito interessante. Mas vamos ver o que ele está falando aqui. Para muitos, a qualidade do jogador vai decaindo ao tempo em que vai ficando mais velho. Isso é muito interessante falar. Existem alguns jogadores que são exceções, né? Por exemplo, o Zé Roberto, que eu me lembro, mas que eu fico tendo uma lembrança melhor. Você tem até o Magno Alves, que também é muito bom, mesmo sendo velho. Porém, com o Fábio é diferente. O arqueiro entrega boas e grandes atuações há pelo menos 1 ano e meio, onde foram poucas as vezes que comprometeu. Concordo. Não tem se a gente fala de um jogo realmente, a gente estava falando sobre o jogo contra o Vasco, que ele sim comprometeu. Fora disso, em nenhum jogo que realmente fosse falar assim, não, se fosse outro goleiro eu agarraria. Discordo. Então, concordo com isso. O único jogo que ele comprometeu foi justamente do Vasco, né? O restante, eu tô tentando me lembrar de todos os jogos aqui, mas um deles realmente é culpa do Fábio, o gol. Fez também defesas extraordinárias, salvando o Fluminense revelado em diversos jogos. Exatamente. Ou até mesmo não tomando goleado, como por exemplo no caso do Fortaleza.
Nessa temporada, 2 atuações que evidenciaram isso foram as partidas contra o Fortaleza, olha só que eu falei, hein, pelo Brasileirão, e contra o The Strongest pela Libertadores. Ele tá falando aqui sobre 2 situações diferentes, né? Enquanto o Fortaleza foi para não tomar uma goleada, a situação do The Strongest foi não tomar o gol que poderia ter dado um empate pro The Strongest. São duas coisas diferentes aí, mas é muito importante a gente ver isso. Sim, os dois realmente merecem justamente uma situação muito legal, mas vamos lá. Mesmo com a derrota em ambos os jogos, tá, dos Strongest lá, tá, então tá certo. Então realmente é fora das goleadas. Ele foi destaque dos confrontos com atuações de gala. Além disso, foi o goleiro com mais defesas difíceis da fase de grupo da Libertadores, ao lado de Martin Silva do Libertad. Exatamente. Só pra você ver como que é, né? E pra quem não sabe, o Martin Silva é o mesmo Martin Silva do Vasco, né? Vamos pesquisar sobre isso. Martin Silva Transfermarkt. Exatamente, era do Vasco. Era do Vasco ele. Ele tá agora no Libertad, mas ele antes era do Vasco. Ele chegou no Vasco da Gama. Aliás, pra mim foi uma derrota ele não ter continuado ali no Vasco, mas tudo bem. Mas só pra você ver, né, como que é, né? São 2 jogos que realmente o Fluminense poderia ter sido goleado e não foi goleado por conta do Fábio. Só isso daí já merece uma participação realmente muito boa. E o merecimento de renovação de contrato. Antes de continuar falando mais sobre outros temas, se inscreve no canal, faça o triplo Z que é curte, comenta e compartilhe. Rede social de inscrição de vídeo, vi todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, vamos falar mais sobre o Fluminense. Experiência. Tá certinho, só falta só esses 2 aqui. É clichê, mas a bagagem que Fábio tem conta muito para sua renovação para sua renovação precisa ser feita. É clichê, mas a bagagem que Fábio tem, conta muito para sua renovação que precisa ser feita. Tá, deve ser sim. Sim, eu acho que ele é um cara experiente, eu acho que é um cara que pode contribuir bastante com o que ele fala. Mas eu quero também depois pontuar um ponto aqui interessante. O camisa 1, apesar de discreto, é um dos líderes do elenco. Ensina muito para os jovens jogadores do plantel principal do clube, principalmente Pedro Rangel, que é cotado para ser seu sucessor assim que pendurar as chuteiras. Cara, que é triste, né? Que o Vitorino não é sucessor, é o Pedro Rangel. Mas é interessante, né? A conversa, o diálogo. Eu tô sempre no Maracanã, então eu consigo ver as conversas do que ele vem falando. E realmente o Pedro Rangel é um cara que ele sempre está conversando. Em entrevista, Pedro Rangel destacou o aprendizado que tem com o veterano. Brinco com o Fábio direto. Enquanto ele estava estreando, eu nem era nascido. Realmente. Realmente, ele não era nem nascido. Mantém um nível alto com 42 anos. Goleiraço, um exemplo pra mim. Conversa comigo, cara, é diferenciado. A diferença de idade é de boa. Ele é brincalhão e tranquilo. Disse a prata da casa. É interessante, né? Como que ele tá passando sempre, ele tá sempre conversando, tá sempre falando assim, ó, se posiciona de tal maneira, age de tal situação. Eu gosto muito, né? Diferentemente de todo mundo que tá nem aí pelo treinamento ali, eu tô sempre disposto a ficar olhando, observando e com isso tirando algum aprendizado sobre isso tudo. E só para finalizar aqui, a possibilidade de se tornar um ídolo, desde Diego Cavalieri, que um goleiro não se torna ídolo do Fluminense. Com o Fábio, isso pode mudar. Em caso de título de clube nessa ou na próxima temporada, se renovar o contrato, o jogador tem alta chance de entrar no hall de jogador histórico do Fluminense. Exatamente. O Bami já entrou, né? Justamente com 2 cariocas. Mesmo que seja pouco, mas já é muita coisa, entendeu? A gratidão que os torcedores possuem com ele já é um grande potencial, já é grande e tem um potencial enorme de se tornar maior do que já é. Sim. Eu acho que ele pode se tornar um ídolo. Eu acho que ele quer se tornar um ídolo no Fluminense. E foi o Fluminense que, desde que saiu a situação de possíveis saídas dos jogadores, o Fluminense já vinha entrando contrato com o Fábio. E isso daí ajudou muito mais o Fábio a vir conversar e a vir querer ir pro Fluminense. Dito isso, a última coisa que eu quero pontuar ele é um jogador extremamente frio,
que é o que os goleiros do Fluminense precisam ser com o Fernando Diniz. Sabe, diversas vezes ele dá uma driblada, ou ele dá um toquezinho mais estranho, e de qualquer maneira ele não é afetado por isso. Isso é muito importante. Sabe, se é aquele jogador frio, calculista, que precisa muito ser os jogadores do Fluminense. Então, é isso. E aí, você renovaria com o Fábio? É importante falar sobre isso. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o tempo pra você que curte, comenta e compartilhe. Redes sociais da questão do vídeo, vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, saudações tricolores. Valeu.